Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre os recursos hídricos. Quero te mostrar inicialmente alguns dados sobre o consumo de água de um estilo de vida moderno. Cada ser humano necessita consumir vários litros de água doce diariamente para sobreviver. Um estilo de vida moderno gasta aproximadamente 50 litros de água somente em chuveiro, banheira, lavagem e vaso sanitário. Mais 20 litros de água aproximadamente são gastos somente na lavagem de louças. Já cozinhar alimentos gasta aproximadamente 10 litros. Tudo isso equivale a aproximadamente 80 litros por dia para cada ser humano. Se você pensar em uma atividade comum, como por exemplo limpar a calçada, o uso de uma mangueira pode liberar aproximadamente 10 litros ou mais de água por minuto, tanto que a irrigação de jardins e gramados pode facilmente dobrar o consumo médio doméstico. Por outro lado, para manter a grande demanda de alimentos, milhares de litros de água doce são necessários para produzir 1 kg de carne, algodão ou arroz. Se você se identificou com esse consumo de água, saiba que a nível mundial, o fato de você ter a possibilidade de gastar essa grande quantidade de água é um privilégio se comparado com a maioria das pessoas do mundo. A água doce que nós precisamos, na verdade, está pouco disponível no planeta, já que 97% da água do mundo está nos oceanos e mares, e por isso, em um primeiro momento, está indisponível para beber ou ser utilizada na agricultura. 3/4 da água doce no planeta estão presos nas geleiras e calotas polares. Cerca de metade da água potável é obtida de águas subterrâneas, no caso, a água doce que se acumula no subterrâneo. Embora somente 10% da população do mundo em 2000 vivessem sob condição de falta ou escassez de água, espera-se que essa situação piore e aumente para 38% em 2025. A água está se tornando cada vez mais um recurso escasso e, em contrapartida, a demanda continua aumentando. O slide destaca que a falta de água representa um risco para o crescimento econômico, para os direitos humanos, para a saúde e para a segurança nacional. Vamos falar agora sobre a situação atual, da forma como a gente usa os recursos hídricos. Aqui no slide aparecem algumas ideias que eu quero destacar para você. Mais de 2 bilhões de pessoas vivem em países que experimentam estresse hídrico. 31 países experimentam estresse hídrico entre 25%, que seria o patamar mínimo, e 70%. Outros 22 países estão acima do nível de 70% e, por isso, encontram-se em uma situação grave de estresse hídrico. O termo estresse hídrico está relacionado com a relação entre o uso que fazemos da água doce e a sua posterior renovação. Aqui você vê uma situação mundial no mapa mundi. Vemos que algumas regiões da África e da Ásia apresentam um estresse hídrico bastante preocupante. Porém, regiões como os Estados Unidos, México, Índia, China já mostram níveis de estresse hídrico considerável. Continuando com os dados, temos que cerca de 4 bilhões de pessoas, que representam quase 2/3 da população mundial, vivenciam uma escassez hídrica grave durante pelo menos um mês do ano. Por outro lado, a agricultura, que inclui a irrigação, pecuária e agricultura, é de longe a maior consumidora de água, respondendo por 69% da retirada anual de água em todo o mundo. A indústria, incluindo a geração de energia, responde por 19%, e as residências particulares ficam com 12%. Presta atenção neste outro gráfico. Ele mostra a extração e o consumo de 2014, uma projeção para 2025 e 2040, como você pode ver no gráfico do meio da direita. A legenda aparece do lado esquerdo. Também você pode ver uma definição do estresse hídrico que falamos anteriormente, que é a proporção do total de água doce extraída anualmente por todos esses setores principais em relação à quantidade total de recursos renováveis de água doce expressa na forma de percentagem. Vamos analisar os dois gráficos de extração e consumo. Um dos pontos importantes a destacar é que a demanda por extração tende a aumentar ao longo das próximas décadas. Ao mesmo tempo, o consumo aumenta na mesma direção. Importante que você perceba que a parte verde do gráfico corresponde à agricultura. De fato, de todos os setores, a agricultura é o que extrai mais e também consome mais. Considerando que a maioria dos produtos da agricultura não chega nas populações mais carentes e mais pobres do mundo, a agricultura se enquadra em uma atividade pouco sustentável. Vamos falar um pouco sobre o crescimento populacional, a saúde e a nutrição relacionados à forma como atualmente administramos os recursos hídricos.
outros. Em uma aula anterior, te disse que o desenvolvimento sustentável está em parte relacionado com o aumento populacional, mas que ele não acontece da mesma forma em todos os continentes. Esse gráfico é muito claro nesse sentido. Apesar da Europa, América do Norte, Oceania, América Latina e o Caribe mostrarem nas projeções até 2100 que a população não deve se alterar muito, não é o que acontece para os continentes africano e asiático. Ambos têm projeções de aumentar exponencialmente nesse mesmo período, o que deve também aumentar a demanda de água e talvez piorar a situação atual. Atualmente, mais da metade, aproximadamente 54% da população mundial, vive em cidades. Estima-se que até 2050 a proporção entre a população urbana e a rural aumentará para 2/3. Em 2015, 2 de cada 5 pessoas em áreas rurais tinham acesso ao fornecimento de água encanada, uma forma de abastecimento melhorada, mas que não é necessariamente um abastecimento gerenciado de forma segura. Enquanto que em áreas urbanas, 4 entre 5 pessoas contavam com esse tipo de fornecimento. Conexões com o sistema de esgotos são utilizadas por 63% da população nas áreas urbanas, comparado a apenas 9% nas áreas rurais. Isto quer dizer que a grande mudança para os grandes centros urbanos também causa uma superlotação e uma inerente superdemanda por recursos hídricos. A escassez de água e a má administração dos recursos hídricos pelo mundo causam desigualdade, discriminação e vulnerabilidade. Vamos ver alguns fatos. Em muitos países, as desigualdades de gênero no acesso à água são amplas e persistentes. De acordo com o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, em todo o mundo as mulheres têm em média um valor menor desse índice quando comparadas aos homens, até 20% no sul da Ásia, o que indica o impacto generalizado das desigualdades que afetam as mulheres. Em 3/4 das residências sem acesso à água potável, a responsabilidade primária por sua coleta é atribuída a meninas e mulheres. Um estudo que relacionou tempo e escassez hídrica em 25 países da África subsaariana estimou que as mulheres coletivamente gastavam pelo menos 16 milhões de horas por dia coletando água potável, enquanto que os homens gastavam nessa atividade 6 milhões de horas e as crianças 4 milhões de horas. Esse talvez seja um dado novo para você. Enquanto por um lado, o estilo de vida moderno que te mostrei no início da aula usava uma quantidade exagerada de água, essa possibilidade de excesso é um privilégio se comparado com as pessoas do mundo que precisam coletar água a grandes distâncias. Além disso, aproximadamente 38% das instalações de assistência médica em 54 países não têm acesso a fontes básicas de água, e cerca de 20% delas não dispõem de uma infraestrutura primária de saneamento. Isso quer dizer que em mais de 1/3 dessas instalações de assistência médica ou hospitais nesses países, você não conta nem com um sistema básico de fornecimento de água e tratamento de esgoto. Deixo aqui na descrição alguns vídeos que vão te mostrar o que acontece quando o acesso à água é limitado. Também é importante destacar que pessoas com deficiências no mundo inteiro enfrentam dificuldades sérias para acessar locais de consumo de água e também as instalações sanitárias, que com frequência não são projetadas levando em consideração suas necessidades especiais. Cerca de 1 bilhão de pessoas, aproximadamente 15% da população mundial, tem alguma forma de deficiência. Em âmbito mundial, a prevalência é maior entre mulheres do que entre homens. Finalmente, falando sobre como as crianças são afetadas pela escassez de água no mundo inteiro, temos que 155 milhões de crianças com menos de 5 anos sofrem de algum tipo de atraso do crescimento. A falta de acesso a serviços de água, saneamento e higiene contribui para a subnutrição, por meio da transmissão de agentes patogênicos, enquanto que as infecções inibem a absorção de nutrientes. Esses fatores estão relacionados a esse retardo do crescimento citado. Longe de todas essas informações terem somente o objetivo de te alarmar, elas na verdade têm o objetivo principal de fazer cada um de nós refletir sobre a maneira como gerenciamos os recursos hídricos e também sobre o mundo que queremos para as gerações futuras. Tudo bem? Até mais!